Salve galera, aqui é o Tony, chegando para mais um conteúdo no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe um like agora mesmo, não deixa para depois, para você não esquecer. Comente, compartilhe, espalhe pela internet, manda para todo mundo. Isso ajuda demais para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Gente, uma entrevista bombástica foi concedida pelo Gilmar Mendes, e nessa entrevista ele entregou o Sérgio Moro, entregou o Paulo Guedes, revelou o submundo da aliança Lava Jato e Bolsonaro, e é uma entrevista extremamente impactante. E eu quero compartilhar com você detalhes aqui neste conteúdo. Então não saia, não vá para outro lugar, fique aqui e assiste até o final, porque você não quer perder nenhum detalhe deste assunto. O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma entrevista bomba ao site Brasil Journal, especializado em economia e mercado, em que revela que a aliança entre a Lava Jato e o grupo golpista ligado a Jair Bolsonaro aconteceu bem antes das eleições de 2018. Segundo Mendes, o elo entre o lavajatismo e o bolsonarismo teria sido gestado no pós-golpe contra Dilma Rousseff em 2016, quando o então deputado Onyx Lorenzoni, do PL do Rio Grande do Sul, do projeto de lei das chamadas 10 medidas contra a corrupção, criado e propagado pelo procurador Deltan Dallagnol, fez esse meio-campo entre o que seria o bolsonarismo e o que já era o lavajatismo. Essa ligação é muito mais antiga do que a gente pensava e o Gilmar Mendes contou detalhes sobre isso durante a entrevista. O Onyx foi o primeiro ministro da Casa Civil de Bolsonaro e permaneceu no desgoverno como ministro do Trabalho e Previdência até março de 2022, quando se exonerou para disputar o governo do Rio Grande do Sul, sendo derrotado por Eduardo Leite. O Onyx já era de alguma forma um técnico, vamos chamar assim, do time bolsonarista na campanha que se desenhava. Portanto, havia uma certa conexão entre a Lava Jato e o grupo político de Bolsonaro antes da eleição de 2018. O Gilmar Mendes então relata que Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, que faleceu durante um acidente aéreo em 2017, foi emparedado pelo próprio Sérgio Moro. Eu até fiz a marcação aqui, eu grifei, coloquei o marca-texto, porque isso aqui é chamativo demais. Teori Zavascki foi emparedado por Sérgio Moro. E conta que o ex-juiz recebeu o convite para ser ministro da Justiça de Bolsonaro quando ainda estava à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, em meio às eleições de 2018. À época, Moro abriu sigilo sobre a delação de Antônio Palocci com informações nunca comprovadas, mas que serviram de munição para Bolsonaro vencer Fernando Haddad, do PT, no segundo turno. De acordo com Gilmar Mendes, foi Paulo Guedes, futuro ministro da Economia de Bolsonaro, que fez o convite a Moro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018. A história foi contada a ele pelo próprio Guedes em conversa onde haviam outras testemunhas. Paulo Guedes revelou que teria pedido licença a Bolsonaro para ir a Curitiba convidar Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Depois de uma discussão, Bolsonaro o autorizou e isso foi definido. Na hora em que Guedes me contou isso, eu disse: ministro, stop. Contou. É que vai sendo revelado aqui, né, como que Bolsonaro estava ligado a Sérgio Moro bem antes de ser eleito presidente da República e o quanto isso influenciou nas atitudes de Moro para fazer Bolsonaro ser eleito, como quando ele divulgou a delação do Palocci, que não tinha nada de real, nada de verdadeiro, eram só acusações infundadas, não tinha uma única prova daquilo que o Palocci tinha falado em delação. Ou seja, a divulgação foi unicamente para prejudicar o candidato do PT, Fernando Haddad. E o Sérgio Moro já estava convidado para participar do futuro governo Bolsonaro. Mendes relata então que falou para Guedes colocar isso no seu currículo. Essa aqui foi demais.
Eu disse ao ministro: "Ter tirado Sérgio Moro de Curitiba pode ter sido a sua maior contribuição ao Brasil", revelou o ministro Gilmar Mendes sobre a ironia lançada ao guru econômico de Bolsonaro. Nesse ponto, o Gilmar Mendes está coberto de razão. Realmente, Paulo Guedes acertou pra caramba nisso. Pelo menos a gente se livrou de Sérgio Moro na magistratura federal, um sujeito totalmente ignóbil, despreparado, sem saber nem o básico de língua portuguesa, muito menos das leis, e que estava lá como juiz federal. Isso foi um livramento para o país, graças ao Paulo Guedes, que achou que estaria fazendo uma grande jogada política, e isso se concretizou como mais uma barca furada dentro do desgoverno Bolsonaro. Depois teve a briga Moro-Bozo, quando da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, e aí o Moro saiu do desgoverno Bolsonaro, e a história a gente já conhece, está cansado de conhecer, né? O decano do STF afirma ainda que tudo foi possível porque a Lava Jato era um sistema muito empoderado e bafejado pela mídia. Isso é a pura verdade, né, gente? Sem a mídia, Sérgio Moro não seria nada, Dallagnol seria menos ainda, e a Lava Jato nunca teria a proporção que tomou, né? Nunca conseguiria fazer o estrago que fez. Só teve êxito por causa do apoio, da sustentação que tinha da grande mídia. O ministro ainda antecipou dados da correição realizada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, na 13ª Vara, que mostrará que a sessão que foi comandada por Moro teria movimentado somas que podem ir a 10 bilhões de reais. É isso mesmo, 10 bilhões de reais. Indagado onde está o dinheiro, Mendes respondeu: "Esta é a grande pergunta. Todas as regras dos códigos de contabilidade do setor público foram violadas. É nesse contexto que entra essa tal Fundação Dallagnol. Aqui me parece que há uma falha geral. É como se nós estivéssemos lidando não com um outro poder, mas com um outro Estado", afirmou. Veja que forte, hein, gente? A Lava Jato não queria somente ser um poder a mais, além do executivo, do judiciário e do legislativo, a Lava Jato queria ser um quarto poder. Mas não era só isso. Pelas palavras de Gilmar Mendes, a Lava Jato queria ser um outro Estado dentro do Estado. Que coisa, hein? Que coisa, minha gente. Entrevista muito interessante e impactante do Gilmar Mendes. Tem mais detalhes. Não vou trazer aqui tudo porque vai ficar muito longo. Quem quiser ler completo, vai lá no site Brasil Journal e leia na íntegra essa entrevista do Gilmar Mendes. A Lava Jato continua sendo uma das maiores tentativas de desestruturar o Estado brasileiro e que conseguiu êxito por bastante tempo, né? Inclusive, a Lava Jato é responsável por tirar o direito de Lula de se candidatar em 2018. Só existiu Bolsonaro porque antes existiu Lava Jato. Bolsonaro só ganhou a eleição por causa da força que recebeu da Lava Jato. Isso é inegável. Claro que não foi o único motivo que fez Bolsonaro ser eleito, mas é um dos fatores que contribuíram para essa tragédia que foi o desgoverno Bolsonaro. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos e para as amigas, espalhe pela internet. Tamo junto na luta e até o próximo. Força Progressistas!